Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safe 365 e hoje nós vamos falar sobre obstrução das vias aéreas por corpo estranho. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre asfixia, sobre sufocamento e sobre engasgo. E o que significa isso? O que significa a asfixia? A asfixia nada mais é do que a obstrução das nossas vias aéreas, ou seja, da traqueia, por um corpo estranho. Esse corpo estranho ele pode ser um alimento, ele pode ser qualquer objeto, uma moeda, pode ser um brinquedo. E geralmente esses acidentes domésticos eles ocorrem geralmente com crianças, ou seja, a gente descuida um pouco da criança e ela acaba ingerindo, esse alimento. Tudo bem? Essa obstrução ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma obstrução parcial, certo? Então essa obstrução parcial, ela significa que a criança teve um engasgo, uma criança ou um adulto. Quando acontece o engasgo, essa obstrução parcial faz com que a pessoa consiga emitir um som ainda. Então ela consegue emitir um som, ela consegue tossir, ela ainda consegue respirar, mesmo com dificuldade. E o que nós devemos fazer neste caso? Nós devemos incentivar essa pessoa a tossir. O que acontece? Quando existe essa obstrução, a gente incentivando essa pessoa a tossir, ela vai expelir esse corpo estranho. Tudo bem? Então pode ser um objeto, pode ser uma moeda, pode ser um brinquedo, até mesmo um alimento. E quando essa pessoa começa a tossir, seja ela um adulto ou seja ela uma criança, a tendência é que esse corpo estranho seja expelido, dependendo, lógico, da gravidade dessa obstrução. Se for uma obstrução parcial, a tosse faz com que esse objeto seja expelido ou a pessoa acaba engolindo esse objeto e ela, consequentemente, desobstrui as vias aéreas, fazendo com que a pessoa volte a respirar novamente. E por que isso acontece? Nós temos dois canais que passam aqui pelo nosso pescoço. É o canal de respiração, certo? Que ele vai para o pulmão, onde a gente respira, e um outro canal que a gente manda o alimento para o nosso estômago, etc. E quando isso acontece, o alimento, ou o objeto, ou o brinquedo, enfim, ele acaba obstruindo esse canal, certo? E é o canal, que é a traqueia, onde ocorre a respiração. E justamente por isso, quando ocorre essa obstrução parcial, certo? Então a gente consegue ver aqui que ainda existe uma passagem de ar, essa pessoa ainda consegue tossir, ela consegue emitir um som, ela consegue respirar. Então, incentivando ela a tossir, ela consegue expelir esse objeto, ou esse objeto ele é engolido. Então ele volta para o canal certo e acaba descendo. Tudo bem? E quando isso acontece de forma total, certo? Quando acontece de forma total, nós temos um fenômeno chamado que é a asfixia por sufocamento. Tudo bem? Essa asfixia por sufocamento, ela faz com que a pessoa não emita sons. E não emitindo sons, essa pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue verbalizar, ela não consegue falar para você que ela está engasgada. E nós temos um sinal universal, que é o sinal universal de asfixia, ou o sinal universal de sufocamento, que ocorre quando a pessoa ela coloca as duas mãos no pescoço. Então ela faz esse movimento, certo? Então com as duas mãos ela coloca a mão no pescoço e indica essa asfixia, ou até mesmo uma mão, tá? Mas no momento que ela coloca a mão no pescoço, ela consegue identificar, ela consegue mostrar para nós que existe um problema naquela região e que você precisa adotar as medidas de primeiros socorros de maneira imediata. Tudo bem? Fazendo com que ela tente expelir esse objeto, certo? Até ela conseguir expelir ou até que ela pare de respirar ou ela fique inconsciente. E como é que nós fazemos isso? Existe uma manobra chamada manobra de Heimlich. E essa manobra faz com que a pessoa, com movimentos que a gente produz
nessa pessoa que ela consiga expelir. Então ela faz um movimento como se fosse a expiração de um ar. Então ela coloca para fora esse objeto. Então como é que nós fazemos isso? Nós devemos nos posicionar de forma lateralizada com relação a essa pessoa. Então nós precisamos ter uma base firme para que, caso essa pessoa desmaie, ela acabe caindo em cima de você e você tenha força suficiente para segurar essa pessoa. Se você ficar de maneira, de frente a frente para ela, ou aliás, ela, de costas para ela, o peso dela pode fazer com que você caia e aí você acaba sofrendo um acidente juntamente com essa pessoa. Ou seja, você vai tornar o procedimento um acidente doméstico, mais um acidente doméstico, na verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos nos posicionar de forma lateralizada com relação a essa pessoa e nós vamos encobrir a cintura dessa pessoa e colocar uma mão à frente e uma outra também abraçando ela. E nós vamos fazer um movimento que é essa manobra de Heimlich, fazendo com que essa pessoa coloque para fora, ou seja, ela vai expelir esse alimento ou esse corpo estranho que está obstruindo as vias aéreas dela. Certo? Então, como nós vamos fazer isso? Eu vou demonstrar para vocês, então vou pedir para o Rafa vir aqui, certo? Para nós demonstrarmos essa manobra. Enquanto isso, eu vou falando para vocês como é que faz essa manobra e também trazer aí algumas considerações com relação a adulto, com relação a criança e bebês, certo? Então vamos lá. Vamos lá, então eu estou com o Rafa aqui. Eu peguei o Rafa por quê? Porque ele é um pouco mais alto que eu, então ele tem uma estrutura mais alta, ele tem uma complexão física maior, então isso faz com que eu demonstre de uma forma realmente verdadeira. Pode acontecer que nós peguemos aí pessoas altas, então isso faz com que o procedimento ele seja o mais real possível, tudo bem? Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos nos posicionar de forma lateralizada, ou seja, o Rafa está aqui de costas e eu vou firmar uma base de forma lateral a ele, certo? Para que eu tenha uma base, ou seja, se ele vier a cair, eu tenho como segurá-lo, tudo bem? Feito isso, eu vou envolver os meus braços por baixo dos braços dele e fechar as mãos. E como é que eu vou fazer o movimento dessas mãos? Uma mão, o meu polegar vai ficar, eu vou firmar o meu polegar aqui no umbigo dele, certo? Achei o umbigo aqui, tá? E vou fechar a minha mão para cima, ou seja, uns 4, 5 centímetros acima do umbigo, tudo bem? Com a outra mão, eu vou apoiar, certo? Esse outro braço, essa outra mão, e vou fazer movimentos de J. Então eu vou empurrar e levantar, certo? Então eu empurro e levanto, empurro e levanto, empurro e levanto. Por quê? Porque esse movimento de J vai fazer com que a pessoa, certo, coloque para fora esse alimento, esse corpo estranho. Tudo bem? Então, fazendo esse movimento, eu tenho a possibilidade de salvar essa vida ou dar uma condição melhor para essa pessoa. E o que acontece? Eu vou fazer isso até a pessoa expelir esse objeto ou parar de respirar, certo? E quando ela para de respirar, ela vai cair. Então, eu vou ter essa base suficiente e ela vai para o chão, tá? Então, vamos devagar aqui, o Rafa vai cair no chão, vai sentar. Pode ir, Rafa, fica tranquilo aí. Vai sentando, pode dobrar um pouquinho a perna. Isso, e aí eu vou colocar ele no chão e vou fazer o quê? Vou iniciar as manobras de RCP. Então, depois que ele acaba desmaiando, por entrar numa parada respiratória, nós precisamos iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar ele deitado no chão, numa superfície plana, de preferência, e iniciar as compressões e as ventilações. E como é que nós começamos primeiro a fazer isso? Nós vamos começar com as ventilações. Então, nós vamos abrir as vias aéreas dessa pessoa. Nós temos duas manobras que são possíveis da gente abrir as vias aéreas, ou seja,
levantando aqui a testa dessa pessoa, colocando a cabeça da pessoa para trás, fazendo com que a boca ela se abra e você libere as vias aéreas, ou trazendo a mandíbula para baixo, que ela vai fazer com que as vias aéreas também se abram. E por que a gente faz isso? Porque quando a pessoa desmaia ou ela entra numa parada cardiorrespiratória ou numa parada respiratória, a língua dela, ou seja, todos os músculos, eles relaxam. E como a língua também é considerada um músculo, essa língua vai relaxar e ela pode baixar, então ela pode fazer com que as vias aéreas sejam obstruídas. Então, fazendo a liberação dessas vias aéreas, ou elevando a cabeça, ou tensionando aqui a mandíbula para baixo, nós liberaremos as vias aéreas e isso nos dará condições para fazer as ventilações. E como nós faremos essas ventilações? Primeiramente, nós vamos verificar se aquele corpo estranho se encontra já na boca da pessoa, porque pode acontecer que na manobra de Heimlich, esse corpo estranho ele pode ser expelido, e mesmo assim, por conta dessa fraqueza, dessa necessidade que a pessoa tem de respirar e que ela não consegue, ela pode vir a desfalecer, e mesmo assim esse corpo estranho ele pode, no momento da queda, no momento que você está colocando ela no chão, pode ser com que esse corpo estranho já tenha sido expelido e esteja ali na boca daquela pessoa, tudo bem? Então, primeiramente nós vamos abrir as vias aéreas e verificar se o corpo estranho não se encontra na boca da pessoa. Verificando que o corpo estranho se encontra na boca da pessoa, o que nós precisamos fazer? Retirar cuidadosamente esse corpo estranho, removê-lo da boca da pessoa de forma extremamente cautelosa. Por quê? Porque muitas vezes naquela vontade de retirar aquele corpo estranho, você pode tentar pinçá-lo e fazer com que esse objeto volte para a traqueia da pessoa, fazendo com que ela sufoque novamente. Tudo bem? Então nós vamos fazer essa verificação. Retirado o corpo estranho, nós começaremos as compressões, então nós faremos 30 compressões. Essas 30 compressões que são relacionadas ao RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, ela deve ser feita da seguinte maneira. Nós traçaremos uma linha vertical nessa pessoa e uma linha horizontal na região dos mamilos, certo? Então, nós teremos aqui mais ou menos a região do externo. E aí, com as duas mãos, com os braços esticados, em cima, literalmente em cima da pessoa, nós vamos colocar uma mão, colocar a outra por cima, manter os ombros esticados e fazer um movimento de compressão de 4 a 5 centímetros de profundidade, fazendo com que esse movimento de respiração faça com que o objeto também seja expelido da traqueia da pessoa e ela volte a respirar. Tudo bem? Fazemos 30 compressões e novamente as duas ventilações. E aí, fazendo as ventilações, nós deveremos analisar primeiro, novamente, se aquele corpo estranho se encontra na boca da pessoa ou se ele ainda continua ali obstruindo as vias aéreas, certo? Então, eu faço 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações, sempre verificando se o corpo estranho não se encontra na boca da pessoa. Se encontra, retira cautelosamente. Se a pessoa voltar a tossir, voltar a expelir algum som, voltar a emitir algum som, nós colocamos ela numa posição de descanso, ou seja, numa posição de recuperação, e mantemos ali a vigília da pessoa até a chegada do socorro médico especializado. Tudo bem? Então, esses são os procedimentos relacionados à desobstrução das vias aéreas relacionadas a corpo estranho, a um objeto que tenha, porventura, obstruído as vias aéreas dessa pessoa. Eu posso falar para vocês que quando eu era pequeno, isso aconteceu comigo. O que meu pai fez? Meu pai não tinha conhecimento de primeiros socorros e ele fez o quê? Ele pegou, eu tinha engolido uma moeda e essa moeda ela tinha parado totalmente aqui, ela tinha fechado totalmente as minhas vias aéreas e o meu pai não sabia o que fazer, não sabia se ele dava um tapa nas minhas costas, se ele me sacudia, se ele levantava o meu braço, certo?
que ele fez? Ele enfiou o dedo dentro da minha boca e conseguiu ali com a unha, um pedacinho do dedo ali, fazer com que a moeda descesse e passasse ali pelo estômago, certo? Descesse para o estômago e eu aí acabei respirando, então eu engoli a moeda e consegui voltar a respirar. E uma orientação que a gente dá com relação à desobstrução das vias aéreas, pela manobra de Heimlich, é que você não peça para a pessoa levantar a cabeça. Porque o que acontece? Nós temos as vias aéreas. Para eu fazer a liberação das vias aéreas, uma das modalidades é elevar a cabeça da pessoa. Então, se eu levantar a cabeça da pessoa, eu posso fazer com que esse objeto obstrua ainda mais as vias aéreas. Então, se a pessoa está tossindo, ou seja, houve uma obstrução parcial dessa pessoa, desse objeto, né, nas vias aéreas dessa pessoa, fazendo com que você levante a cabeça, essa obstrução ela possa ser total. E aí você tem um grande problema, que é praticar a manobra de Heimlich, ou seja, executar as manobras de primeiros socorros e torcer para que essa pessoa coloque para fora esse objeto e volte a respirar. Senão, se ela acabar desfalecendo, se ela acabar desmaiando, entrando numa parada respiratória, você vai ter que praticar o RCP, acionar o socorro médico especializado e até o socorro médico especializado chegar, você terá que praticar a RCP até que essa pessoa volte a respirar ou até a chegada do socorro médico especializado. E geralmente esse socorro costuma demorar, certo? É um serviço de urgência, mas infelizmente a gente tem alguns problemas burocráticos que esse socorro acaba demorando. Tudo bem? Então, essas são algumas recomendações que nós temos com relação à desobstrução das vias aéreas de um adulto. E como é que isso funciona numa criança? Ou isso funciona em um bebê, né? Uma criança de 0 a 1 ano? Como é que nós fazemos para desobstruir as vias aéreas desses pequenos, certo? No caso de crianças de 1 até 12 anos, né, e aí depende muito da altura dessa criança. Eu tenho um enteado que ele tem 12 anos, que às vezes eu até consigo fazer essa manobra um pouco mais agachado, certo? Mas existem pessoas menores, crianças menores, de 3, 4, 5 anos, que eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar me ajoelhar. Então, o procedimento é o mesmo, tudo bem? Então, eu vou me ajoelhar, lembrando, de forma lateralizada, certo? Por mais que eu tenha, né, um apoio dos joelhos aqui, que a perna vai ficar para trás, eu tenho uma base, eu consigo fazer a manobra nessa criança, de forma lateralizada eu tenho mais base, eu consigo me manter mais firme caso essa criança venha a desfalecer, tudo bem? Então a manobra é a mesma, eu vou manter os 4 dedos aqui acima, a mão, né, contrária apoiando essa outra mão que está fechada e vou fazer uma manobra de Heimlich, que é o nosso J, fazendo com que essa criança tenha possibilidade de expelir esse objeto, esse corpo estranho. E caso ela venha desfalecer, nós faremos também os movimentos de 30 compressões e 2 ventilações, sempre verificando antes das ventilações se esse corpo estranho, né, desobstruiu a traqueia, desobstruiu as vias aéreas dessa criança e se encontra na boca dela, para que nós possamos retirar cuidadosamente esse objeto. E existe um detalhe muito importante com relação ao RCP, ou seja, as compressões que nós deveremos fazer. Geralmente as compressões realizadas em adultos, elas são feitas com as 2 mãos, certo? As compressões feitas em crianças, elas são feitas com apenas uma das mãos. Então, nós nos ajoelharemos do lado dessa criança. A posição em que nós faremos também é de forma a atingir aqui o externo dela, ou seja, na linha intramamilar, traçando um ponto médio na região vertical, certo? De modo que a gente tenha essa posição. E faremos a compressão também aí de 4 a 5 centímetros de profundidade, fazendo esse movimento de respiração, certo? E após
as compressões, vamos fazer as ventilações, sempre verificando se o corpo estranho não se encontra dentro da boca da criança, para que nós possamos retirar. Caso essa criança venha tossir ou emitir algum som, nós também colocaremos ela numa posição de descanso, de forma lateralizada, certo? Até a chegada do socorro médico especializado. E o grande detalhe que eu tenho para trazer hoje para vocês é a grande diferença entre a manobra de Heinrich no adulto e o RCP relacionado à criança. Então, como eu vou desobstruir as vias aéreas de um bebê, certo? Esse é um detalhe muito importante e geralmente esses acidentes eles ocorrem, né, na maioria das vezes com crianças e com bebês, e nós traremos para você aqui esse procedimento, como nós faremos para desobstruir as vias aéreas de um bebê. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês agora aqui com o nosso bebê as manobras que nós deveremos fazer para desobstruir as vias aéreas de um bebê. Tudo bem? Então ela é completamente diferente da manobra de Heinrich. É uma manobra diferente que a gente faz em adultos, é uma manobra diferente que a gente faz em crianças de 1 até 12 anos mais ou menos, e é uma manobra que fará com que essa criança, esse bebê na verdade, consiga desobstruir as vias aéreas e que ela volte a respirar. Tudo bem? Então vou mostrar para vocês o procedimento. É um procedimento de 2 etapas, assim como a verificação das vias aéreas, né, as ventilações e a compressão. Esse procedimento é um pouco diferente, então nós vamos mostrar para você. Primeiramente, o que nós precisamos fazer, certo? Nós vamos pegar a criança e nós vamos colocar ela deitada de cabeça para baixo, certo? Então existe uma informação muito importante que a gente precisa passar, que você precisa manter a segurança dessa criança para que ela não escorregue e venha cair de cabeça. Então você pode sentar num banco, você pode sentar numa cadeira, você pode sentar num sofá, ou seja, numa superfície que você tenha uma certa mobilidade, mas que você esteja de preferência sentado. Existem procedimentos que a gente faz em pé de acordo com a necessidade ou de acordo com a urgência, a gente não tem um lugar para sentar e a gente precisa fazer essa manobra, mas a recomendação é que você esteja sentado para ter uma mobilidade maior, para ter uma segurança maior e poder salvar a vida desse bebê. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos colocar os braços entre as pernas dessa criança, certo? Desse bebê, e vamos segurar aqui a mandíbula dessa criança, né? Nós devemos tomar cuidado para não colocar os dedos nos olhos, não colocar o dedo na boca, não machucar essa criança. Então nós vamos segurar a cabeça dessa criança da seguinte forma. Nós vamos colocar a mão sobre, né, aqui na lateral e nós vamos colocar ela deitada dessa forma. E o que nós precisamos fazer para segurar essa criança? Vocês veem que o meu braço está entre as perninhas dela. Então essa perninha que está entre o meu tronco e o braço, nós vamos prender aqui, certo? Existe muitas vezes uma dificuldade, a criança é pequena, nós não conseguimos, então nós teremos que ter mais firmeza com a mão que segura a cabeça para que ela não caia e sofra um acidente mais grave, tudo bem? E como é que nós vamos fazer o procedimento para a retirada desse corpo estranho, para fazer com que essa criança tenha a desobstrução das vias aéreas? Nós vamos, com a mão, com a base da mão, nós vamos dar 5 tapas, 5 pancadas nessa região da escápula, certo? Então nós vamos dar 5 pancadas dessa maneira, para que ela possa expelir esse objeto. Então, faremos essas 5 pancadas, certo? E verificaremos se ela realmente vai emitir algum som, se ela expeliu esse objeto, se ela produz algum ruído, se ela chora, né, na certeza de que esse objeto foi expelido. Caso ele não tenha sido expelido, nós faremos o seguinte, nós inverteremos essa posição, certo? E aí um detalhe, a gente tem que manter essa perna
esticada. Então as pernas que a gente faz o procedimento, nós precisamos manter ela esticada, certo? E da mesma forma nós vamos fazer o quê? Prender essa perna entre o braço e o tronco aqui para manter a segurança, e com a outra mão nós vamos segurar a cabeça dessa criança, certo? Segurando a cabeça dessa criança, nós faremos com apenas 2 dedos, certo? A compressão da mesma região do externo, né, que nós fazemos no adulto, no caso de um RCP, no caso de uma criança apenas com a mão, o RCP, e nós vamos fazer essas 2 compressões, certo? E após essas compressões nós vamos verificar se o objeto se encontra na boca da criança, fazendo aí essa desobstrução do objeto, certo? Então, nesse caso, nós vamos fazer as 2 compressões, verificar, e caso isso não faça com que a desobstrução ocorra, repetimos o procedimento. Veja que ele é um procedimento que você, com bastante exercício, você consegue fazer ele de forma bem tranquila, né? Nós temos a criança geralmente ela é mais mole, né? Então quando ela acaba sofrendo dessa obstrução, ela acaba, né, desfalecendo, então ela fica bem molinha, os braços molinhos, a perna, você consegue ter uma maior maleabilidade com relação ao corpo dessa criança, certo? Então nós faremos novamente as 5, né, pancadas. Esse chama um processo de tapotagem, tudo bem? E aí inverteremos de novo, dobrando as pernas e faremos as 2 compressões. E aí o que acontece? Caso essa criança não venha a respirar, ou seja, ela entre numa parada respiratória, nós deveremos praticar as RCPs, ou seja, o processo de ressuscitação cardiopulmonar. E como é que nós faremos isso? Existe uma diferença também entre o RCP do adulto, que nós praticamos com as 2 mãos, o RCP de crianças, que nós praticamos com apenas uma das mãos, e o RCP em bebês, que nós praticaremos com 2 dedos. E eu vou demonstrar isso para você também. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou demonstrar para vocês como nós fazemos o RCP em crianças recém-nascidas ou crianças de 0 a 1 ano de idade, tudo bem? Primeiramente, nós vamos fazer a desobstrução das vias aéreas dessa criança, desse bebê. Nós vamos fazer a elevação da cabeça, fazendo com que as vias aéreas sejam desobstruídas. Mas nesse caso, a via aérea não está desobstruída por conta do corpo estranho que se encontra nas vias aéreas dessa criança. Mas nós facilitaremos essa desobstrução. Em seguida, nós faremos o seguinte: nós traçaremos uma linha, certo? Uma linha intermediária aqui na vertical e outra na horizontal na linha intramamilar da criança, ou seja, onde nós faremos a compressão. E essa compressão ela é feita com somente 2 dedos. Então nós vamos comprimir aqui o externo da criança de 3 a 4 centímetros no máximo, fazendo com que essa compressão ela seja suficiente para expelir o objeto estranho que está nas vias aéreas dessa criança. Tudo bem? E qual que é o ciclo que nós faremos isso? Nós faremos um ciclo de 30 compressões e 2 ventilações. Tudo bem? Então, faremos 30 compressões, mantendo, né, a cabeça da criança elevada para trás, de modo a liberar as vias aéreas dessa criança, certo? E posteriormente nós faremos as 2 ventilações. Existe uma diferença muito grande entre a ventilação do adulto, da criança e do bebê, certo? No bebê, nós utilizamos a ventilação envolvendo a boca e o nariz dessa criança, desse bebê, tudo bem? E por que nós fazemos isso? Para, de forma mais efetiva, fazer com que o objeto, ou com que o corpo estranho seja direcionado para a criança. E por que eu falo isso? Porque nós devemos soprar, ou seja, o movimento que nós faremos será esse. Ou seja, nós vamos injetar ar
nas vias aéreas dessa criança. E por que eu falo isso? Isso precisa ser feito exatamente com relação a recém-nascidos. Porque quando nós fazemos essa ventilação, ou seja, como nós sopramos o ar para dentro dessa criança, o corpo estranho ele vai ser direcionado para dentro dela. E por que nós não podemos sugar o ar? Ou seja, por que nós não podemos chupar o ar? Justamente porque quando essa criança é recém-nascida, ela tem um desenvolvimento muito recente dos pulmões. Então, se nós puxarmos o ar, se nós tentarmos expelir esse objeto, colocando ele para fora, de forma a sugar o ar dessa criança, nós podemos causar a colagem das paredes do pulmão dessa criança. Existe um termo técnico chamado colabar, ou seja, nós vamos colabar os pulmões, as paredes do pulmão dessa criança. E aí existe um grave risco de vida a essa criança, e por isso que a principal recomendação com relação a RCP e ventilação para recém-nascidos é de você soprar o ar para que essa criança tenha o objeto desobstruído e que ele tenha o seu curso normal para a criança, tudo bem? Então, essa é a principal recomendação com relação a RCP e compressões e ventilações relacionadas a recém-nascido. Então, nós trazemos para você aqui todos os procedimentos, todas as manobras necessárias para a desobstrução de corpos estranhos das vias aéreas, tanto do adulto, quanto da criança, quanto de bebês, certo? Relembrando que para fazer a desobstrução desse corpo estranho de um adulto ou de uma criança, nós utilizamos a manobra de Heimlich, certo? Fazendo esse movimento de J, ou seja, comprimindo e elevando o abdômen dessa criança ou desse adulto. E no caso de crianças de 0 a 1 ano de idade, nós utilizaremos a manobra de tapotagem, ou seja, aqueles 5 tapas nas escápulas da criança, do bebê, de modo a expelir esse objeto, e caso não seja, as 2 compressões, verificando a boca dessa criança para se certificar que esse corpo estranho não tenha sido desobstruído, certo? E caso o adulto ou a criança entre numa parada respiratória, nós faremos a RCP. Relembrando que a RCP em adultos é feita com 2 mãos, ou seja, com as 2 mãos apoiadas no externo, e na criança com apenas uma das mãos. E no caso de um bebê entrar em parada respiratória, é o procedimento que nós fizemos aqui também, utilizando 2 dedos para comprimir e vedando nariz e boca do recém-nascido ou do bebê, a fim de soprar e não sugar esse ar dos pulmões da criança, no risco de colabar, ou seja, de colar as paredes do pulmão dessa criança. Tudo bem? Então, trazemos para vocês aqui o conteúdo de desobstrução de vias aéreas, como você procede para desobstruir as vias aéreas dessa criança, desse bebê, desse adulto, quando essa obstrução ela é total, ou seja, quando há o sufocamento, e quando essa obstrução é parcial, significa um engasgo. Então, trazemos aqui para vocês mais um conteúdo relacionado a primeiros socorros. Se você gostou, faça um comentário, curta as nossas redes sociais, ative o sininho no YouTube para as notificações e acompanhe mais vídeos em Safe.365, pronto para salvar vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.